Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos, capítulo 16, vamos à palavra de Deus. Atos, capítulo 16, a partir do verso de número 20. Atos 16, a partir do verso de número 20. Eu vou ler aqui na minha tradução, e você fique à vontade para ler na sua, e chegaremos no mesmo destino. Atos 16, verso 20 em diante, diz assim: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não te faças mal algum, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? Eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam na sua casa. E tomando-os eles consigo naquela hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Senhor, eis a tua palavra. Sem ela, Pai, não há culto, sem ela não é culto cristão. A tua palavra tem primazia, e nós sabemos disso como igreja que somos. Fala, Deus, ao nosso coração através desse texto. Usa-me, Deus, por misericórdia, não por habilidade humana, mas que seja, Deus, a tua graça sobre minha vida, e que os nossos ouvidos estejam, Deus, atentos a tudo quanto o Senhor tem a falar aos nossos corações. Assim, Pai, oramos nessa noite, agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós sabemos que é possível existir família sem igreja, mas não existem igrejas sem famílias. É impossível alguém dizer que frequenta, que é membro, que conhece uma igreja que não tenham famílias. Famílias sem igrejas existem muitas, centenas, milhares. Nós temos que trabalhar muito para chegar no coração dessas famílias. E se igreja naturalmente é formada por famílias, porque outras famílias assumiram um papel fundamental para que essas famílias se convertessem. E esse papel é um papel de responsabilidade. À luz do texto bíblico lido nessa noite, eu quero refletir rapidamente com os irmãos sobre a nossa responsabilidade pela salvação ou pela condução ao Cristo que salva da nossa família. Nós vivemos uma geração, vivemos um período onde nós, naturalmente, criamos um hábito de transferir, um hábito de terceirizar, um hábito de entregar para outros aquilo que deveria ser nossa prioridade e nossa responsabilidade. Não digo que todos são assim. Naturalmente, nós já ouvimos falar muito sobre terceirização. As empresas hoje terceirizam a sua mão de obra. Alguns terceirizam a criação dos filhos, outros querem terceirizar até mesmo a restauração do próprio casamento, como se fosse possível alguém restaurar o seu casamento, o meu casamento, se não fosse nós mesmos, pela graça de Deus. Mas veja o que está acontecendo aqui nesse texto. A Bíblia diz que Paulo e Silas, dois homens e nobres homens de Deus, eles, ao frequentarem o lugar de oração, indo e voltando, a jovem os abordava cotidianamente, diz a sua Bíblia, a partir do verso de número 9 do texto que nós lemos, aonde eles se deparam com ali uma menina, algumas traduções chamarão ela de pitonisa, e ela tinha dois tipos de escravidão, uma escravidão de ordem social e uma escravidão espiritual.
A escravidão espiritual, porque ela era usada, e não era pelo Espírito de Deus, naturalmente, porque ela habitava nela o espírito de adivinhação. E nós sabemos que o Espírito Santo não é espírito de adivinhação, pelo contrário, ele é o espírito de revelação através da palavra. Ora, se não for pela palavra, nós não vemos outro tipo de revelação. Mas também, ela era escrava socialmente falando, porque a Bíblia diz que ela tinha senhores, existiam pessoas que dominavam, ela não tinha o direito de fazer o que ela queria. Paulo e Silas, então, incomodado pelo comportamento daquela menina, diz a Bíblia que eles libertam aquela menina espiritualmente, e ao fazê-la espiritualmente, debaixo da autoridade do nome de Jesus, algo acontece. Os donos daquela menina, eles, então, donos aqui no sentido de quem tinha propriedade sobre o espírito que dominava sobre ela, o que eles fazem? Eles denunciam Paulo e Silas às autoridades, aos magistrados, alegando que eles estavam causando tumulto. Sendo eles romanos, eles disseram: esses homens judeus vêm para cá nos ensinar e praticar algumas realidades que nós, como romanos, não temos que praticar. Bom, sabemos que naquela época o Império Romano é quem dominava, é quem tinha governo sobre todas as coisas. Bom, os magistrados, então, de forma intempestiva, sem avaliar quem era Paulo e Silas, lançam Paulo e Silas na prisão. E lá eles entregam Paulo e Silas a um funcionário público, a um carcereiro, uma espécie de um policial penal dos nossos tempos. E esse homem tinha grande responsabilidade, ele tinha grande papel, porque a lei romana da sua época dizia: se o carcereiro, líder da prisão, não tivesse o cuidado com seus presos, caso algum preso fugisse ou desaparecesse, a pena daquele preso recaía sobre o carcereiro que estava de plantão naquela época. E Paulo e Silas então são entregues àquele carcereiro depois de terem apanhado, e diz a sua Bíblia que o carcereiro os coloca no cárcere interior. Você já viu o filme de época e sabe que existia naquele período, no primeiro século, de forma especial, mesmo na prisão mais simples. Tinha a parte mais romântica da prisão, mas tinha uma espécie de um calabouço, tinha um segundo andar, aonde se colocava aqueles que eles achavam que eram os mais perigosos presos. Mas algo acontece. Ao fazer isso, a Bíblia diz que Paulo e Silas, então, presos, provavelmente imaginando que era a sua última prisão, irão morrer naquele lugar, pelas dores que sofreram, pelas agressões. Mas eles começam então, diz a Bíblia, louvar, adorar a Deus. E perto da meia-noite, a Bíblia diz que algo acontece, um fenômeno acontece. Há um grande mover de terra, um terremoto. E aí então o carcereiro está dormindo, e ele acorda assustado, sem entender o que está acontecendo. Algumas portas e algumas grades naturalmente caíram, e aquele carcereiro em desespero, consciente que se algum preso fugiu, ou ele vai ser morto, ou ele vai ter que ser preso para cumprir a pena daquele que fugiu, ele em desespero lança a mão da espada para tentar contra a sua própria vida. E diz a Bíblia então que o apóstolo Paulo grita com aquele homem de longe: ei, não lhe faça mal, ninguém fugiu, todos estamos aqui. E o homem atônito, ele vai na direção de Paulo e Silas, e diante dos dois ele diz e faz uma pergunta relativamente simples aparentemente, mas não é tão simples aqui para quem conhece um pouco do direito romano. Ele diz: o que eu hei de fazer para ser salvo? Bom, a resposta de Paulo e Silas gera frustração em muitas famílias, porque Paulo e Silas dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Algumas pessoas, como a nossa irmã que nos antecedeu aqui no momento de oferta, sabemos que algumas pessoas desistem de lutar pelas famílias depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque começa a dizer: Deus prometeu salvar a minha família, mas ainda não fez. Eu estou orando há 20 anos, Deus ainda não fez. Mas Paulo e Silas está dando 2 respostas para o carcereiro. A primeira resposta que ele está dando para o carcereiro é: o que você vai ter que fazer, na verdade, inicialmente não é nada, porque quando os magistrados descobrirem que nós temos dupla cidadania, eles ficarão assustados, não era para nós estarmos presos nesse presídio. Segundo aspecto importante da resposta que está na boca de Paulo e Silas, é que serás salvo tu e a tua casa. Futuro do indicativo. Paulo não está dizendo: você crê e está salvo, você e está salvo sua casa, porque salvação não é por osmose, irmão, salvação precisa ser de aceitação individual. Muito bem, aquele homem então crê no Senhor Jesus, e a sua Bíblia então nos mostra algo maravilhoso a partir deste personagem. Esse personagem, esse carcereiro, tem a nos ensinar quais são as nossas responsabilidades na salvação da nossa casa.
Vejamos à luz do texto, então, qual é a primeira responsabilidade. A primeira responsabilidade da salvação da minha e da sua casa, ela encontra-se no verso 34 do texto que lemos. Olhe, por gentileza, o verso 34, o que a Bíblia vai dizer. Então, levando-os para sua casa, lhes pôs a mesa, serviu ali uma refeição, diz a sua Bíblia, e se alegrou, porque toda a sua família creu em Deus. Primeiro aprendizado é, a responsabilidade pela salvação da nossa casa precisa ser de forma individual minha e sua. O carcereiro, ao aceitar a Jesus, é ele quem leva Paulo e Silas para dentro de sua casa, para que o evangelho pudesse ser pregado à sua família. Ele não o terceiriza, ele não espera, ele assume tal responsabilidade. Nós temos algo para aprender aqui, amados. Nós precisamos assumir esse papel. Nós precisamos encarar com protagonismo o papel da salvação da nossa casa. Nós não podemos esperar pela pregação de A, B, C ou D. Eu e você somos as cartas vivas, diz o apóstolo Paulo, que Deus quer usar para salvar seu marido, salvar a sua esposa, salvar os seus filhos, salvar os seus vizinhos, todos quanto nós conhecemos como família. O carcereiro deixa o seu lugar de trabalho, toma Paulo e Silas, naturalmente ainda não sabia pregar, não tinha tal habilidade pelo pouco espaço de tempo, mas ele assume uma responsabilidade de levar para dentro da casa dele aqueles que podiam pregar o evangelho, aqueles que podiam falar desse amor que ele acabou de conhecer. Essa é uma responsabilidade individual. Nós não podemos, irmãos, pecar nesse particular, de transferir para o pastor, para o evangelista, para os diáconos, para a direção desta igreja, a pregação do evangelho para a nossa casa. Sejamos os evangelistas de nossa família, seja você um instrumento de Deus, seja você a boca de Deus dentro de sua casa, dizendo para a sua família que Jesus vai voltar, Ele quer salvar a todos, como salvou a mim, salvou a você, Ele quer salvar todos os nossos, para que quando Ele volte, toda a nossa família ouça, vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas tem um segundo comportamento desse carcereiro, depois que aceitou Jesus, que nos chama a atenção. O segundo comportamento, olhe para a sua Bíblia por gentileza, no verso 33, diz a Bíblia assim, que aquele homem, tomando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto, é que aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem uma mudança aparente. A mudança de quem aceita Jesus não é subjetiva, não é no campo das ideias, não é no campo do coração. Aquele que aceita Jesus como Salvador, a sua mudança é aparente. Todos verão que agora meu pai aceitou Jesus. Todos verão que a minha esposa agora é crente. Todos verão que meu filho é crente. Olhe mais uma vez para o texto bíblico, por favor. A Bíblia diz que este homem começa lá no verso de número 23, o carcereiro, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança. Quem recolhia o preso para levar para a cadeia nessa época era naturalmente os soldados acompanhados de uma ordem judicial. Aqui está havendo um crime, porque Paulo e Silas não foram presos debaixo de uma ordem judicial. Foi um erro, um problema jurídico. Para quem gosta de direito, é um bom texto a ser lido. Mas o que acontece é que o mesmo carcereiro que prende Paulo e Silas, participa das agressões, prende-lhe com grilhões pelas pernas que geravam dores e feridas terríveis. Depois que ele aceita Jesus, no verso 33, ele muda de comportamento. A sua Bíblia diz, tomando-os na mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. O mesmo homem que antes batia, o mesmo homem que antes machucava, o mesmo homem que minutos antes estava prendendo eles com os grilhões pelo tornozelo, depois que ele encontra Jesus, ele agora está cuidando de Paulo e Silas, agora ele está cuidando das feridas, agora ele está dando atenção. Igreja, a mudança do cristão, ela precisa ser aparente. Se você quiser ver sua esposa aceitando Jesus, você tem que ter mudança aparente. Tua esposa tem que olhar para você e falar, esse homem,
Depois que conheceu a Igreja Batista Esperança, é outro homem. Esta mulher não é mesmo a mesma mulher. O meu filho, depois que entrou naquela igreja, que está no alto daquele morro, já não é mais o mesmo menino, ele está transformado. Não é transformado, irmãos, pelo que está dentro. É porque o que está dentro é tão poderoso que ele acaba extraviando pelo lado de fora. Então, o nosso comportamento, ele também conta. Muitas pessoas, muitos familiares, não aceitaram Jesus ainda como Salvador, porque talvez eu não tenha uma mudança aparente. A minha mudança é apenas no campo do subjetivo. Não vale o meu coração. Irmãos, nós sabemos que Jesus não é açougueiro, Jesus não é cardiologista, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu, ressuscitou e prometeu voltar para buscar a sua igreja, que foi lavada e remida no seu sangue. Mudança aparente. O pai que ofendia não ofende mais. O homem carcereiro que prendia pelos grilhões já não prende mais, agora ele cuida das feridas. O homem que era desbocado, falava palavrão, não fala mais. A mãe que fazia coisa errada já não faz mais, porque o evangelho de Deus, de Cristo Jesus, chegou no meio dessas famílias. E eu encerro, irmãos, com o terceiro comportamento deste homem, que é surpreendente, e você vai olhar novamente para a sua Bíblia, ainda no verso 34, por favor. Diz a Bíblia assim, que ele levou-os para a sua casa, e lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa.